ataque. Atos capítulo 5, versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e lhe teve parte do preço. Sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, e depositou aos pés dos apóstolos. E disse-lhe então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e lhe tivesse parte do preço da herdade? Olha só, Luiz. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formasse esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os homens, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando o espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. Entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram essas coisas. Podeis assentar. Pastor, a igreja sob ataque. Interessante. Estamos no capítulo 5 do livro de Atos, e nós vamos aprender muita coisa com esse livro. E eu quero aprender com a Bíblia. Nem que eu tenha que ter que mudar algumas coisas na minha vida, mas eu não vou sair fora da palavra. Pastor, a igreja recebe o poder do Espírito Santo e ao mesmo tempo provoca a fúria do inimigo. Ganha o favor de Deus e ao mesmo tempo ganha a oposição do mundo. Eu vejo que 3 foram as tentativas de paralisar a igreja. A primeira foi a perseguição, que nós já estudamos no Atos capítulo 4, último culto de ensino. Nós vimos que Pedro estava diante do sinédrio sendo julgado. E o sinédrio pensou que ia intimidar Pedro. Na realidade, o sinédrio só encorajou Pedro mais ainda. Pedro teve coragem de dizer: vocês são os assassinos, não somos nós. Nós só estamos pregando que Jesus ressuscitou, o Jesus que vocês mataram. E o segundo ataque, o primeiro ataque era a perseguição, que era um ataque de fora para dentro. E agora, pastor? Agora nós temos um segundo ataque, que foi o ataque da infiltração, que é o ataque de dentro para fora. No capítulo 5 nós vemos o ataque da infiltração. O que a igreja está sofrendo hoje? Hoje a igreja, que se diz igreja, que se diz cristã, que se diz povo que vai morar no céu, está com o pecado infiltrado dentro da igreja.
O que o diácono Luiz falou é uma realidade. Doa quem doer, precisamos aceitar isso. Isso é roubo. A Bíblia diz que nós temos que nos sujeitar às autoridades dessa terra. E quando sonegamos imposto, estamos roubando. Entendeu? Se nós temos posses, nós temos que pagar imposto. É bíblico isso. A palavra de Deus fala bem assim: dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Pois nós não damos nem para Deus e roubamos ainda do governo. E queremos a proteção de Deus? Pode ter certeza que não. Deus não trabalha com quadrilha. Pastor, quando eu vejo o texto em apreço, nos oferece um profundo contraste entre a atitude do apóstolo Barnabé e a atitude de Ananias e Safira. Quando eu leio esse estudo totalmente, eu vejo que Barnabé e Ananias e Safira estão sendo feito uma analogia ali. E é interessante que todos venderam uma propriedade. Todos venderam, levaram os seus valores, depositaram aos pés dos apóstolos. Eu não sei se eles venderam, se sentiram no coração. Tinham muitas posses talvez, viram que a igreja estava precisando. Sentiram, foram lá, fizeram um propósito. Eu não sei, mas eles fizeram um propósito. Conversaram com os apóstolos e disseram: ó, nós vamos vender essa sua propriedade e nós vamos dar uma parte para a igreja. Estou falando o que aconteceu aqui, Ananias e Safira. Pastor, Barnabé fez isso. Deus abençoou Barnabé, Deus honrou Barnabé, a Barnabé ficou na dele. Agora eu vejo, a diferença entre eles era a motivação. Barnabé foi inspirado pelo amor. Fazer as coisas para Deus, você não pode fazer para aparecer, você tem que fazer com amor. Mas eu vejo aqui interessante, que Ananias e Safira, eles fizeram pelo egoísmo. Egoísmo do quê? Nós vamos fazer, mas nós vamos fazer de uma forma que nós não saímos perdendo e não dói em nós. E nós seremos honrados também, exaltados também. Pastor, olha só, Barnabé ofertou para a glória de Deus e Ananias e Safira para a sua própria glória. Aí eu vejo algo interessante. Barnabé foi inspirado pelo Espírito Santo, Ananias e Safira foi inspirado por Satanás. E nós precisamos entender ou aprender que quando Satanás inspira alguém a fazer alguma coisa, você precisa ter discernimento para saber: peraí, isso aí não é de Deus. Deus não age dessa forma. E nós vamos ver algo interessante aqui. Um testemunho altruísta. Um testemunho altruísta, pastor. Aqui ó, no capítulo 4, versículo 32 a 37. O fato de Pedro e João terem sido presos, interrogados, ameaçados, não afetou de maneira alguma a vida espiritual da igreja, pois ela continuava unida, com grande poder e multiplicando-se. Pastor, mas a igreja estava sendo perseguida, mas não conseguiam fazer parar o crescimento da igreja. Agora eu vejo umas verdades destacadas aqui, umas verdades preciosas destacadas aqui. Foi o amor traduzido em ação. Pastor, não adianta você dizer: irmãos, nós temos que fazer a obra, irmãos, nós temos que fazer mais para Deus, irmão, Deus me dá mais sabedoria. Irmão, Deus quer que você comece a botar em ação alguma coisa. Deus quer que nós entramos em ação. Não adianta dizer: Deus, faz a tua vontade na minha vida, mas eu não entro em ação, eu não me mexo, eu não deixo Deus me usar, e também não deixo Deus usar as minhas coisas. Agora eu acho interessante que no capítulo 4, 32 a 35, nós vemos algo interessante. Os crentes cheios do Espírito têm o coração aberto, mas não é só o coração. Os crentes cheios do Espírito têm o coração e o bolso aberto também.
E a Bíblia nos ensina isso. Não dá para fazer a obra do Senhor com pessoa miserável e mesquinha e mão fechada. Não dá. Só dá despesa. Nós falamos hoje na aula. É uma multidão que só anda com Jesus para comer. Quando Jesus vai pedir, tem pão e peixe aí? Tem não. Mas vocês querem comer? Queremos comer. Mas não tem pão e peixe? Não tem pão e peixe. Graças a Deus que tinha um jovem naquela multidão que tinha 5 pães e 2 peixinhos. 3 peixinhos. Pastor, falando ainda, o amor não consiste naquilo que falamos, mas naquilo que fazemos. Irmão, tu não precisa muitas das vezes ensinar. A tua atitude, o teu trabalho, muitas das vezes inspira alguém a fazer algo também. Jesus, ele não só ensinava falando, mas ele ensinava mostrando. Olha só, discípulos, vamos fazer. Nós falamos hoje na aula do básico ou do médio, agora também já estou todo confuso. Nós falamos na aula hoje que Jesus ensinou os discípulos a ir fazer missão. E ele ensinou os discípulos a passar por Samaria. Pastor, Samaria, ninguém gostaria de falar de passar. Por quê? Porque Samaria nós temos encrenca com os samaritanos. Mas um dia Jesus pegou e foi para Samaria. Embora os discípulos não queriam ir para Samaria. Mas Jesus falou bem assim: é necessário. Por que é necessário? Porque eu preciso dar um exemplo para vocês. Um dia eu vou precisar enviar vocês. E vai estar incluído Samaria junto. Vai estar incluído os inimigos junto. Não adianta nós pregar o Evangelho e deixar a Samaria dos inimigos fora. Quando Jesus falou, vocês vão pregar em Jerusalém, vocês vão pregar em Judeia e vão pregar em Samaria também, e até os confins da terra. Pastor, eu gosto de pregar na Austrália, mas eu pulei Samaria. Samaria é quando envolve os inimigos, os perseguidores, as pessoas que nos machucam, as pessoas que nos maltratam. Pastor, nós temos que passar por Samaria. Tem almas lá, e Jesus provou que tinha alma lá, embora os discípulos ficaram a viagem inteira dizendo: para que passar por Samaria? Para que mudar a tradição? Para que nós sempre fizemos dessa forma? Pastor, nós sempre fizemos dessa forma, foi sempre feito dessa maneira, foi sempre, mas era necessário passar por Samaria. Jesus queria provar que tinha uma alma lá, a alma da mulher samaritana. Interessante que Jesus não deixou os discípulos ganhar a alma junto com ele. Jesus falou: vocês não estão preparados para ganhar essa alma ainda. Vão para a venda comprar pão, e eu vou preparar essa alma aqui, eu vou ganhar essa alma. Depois, quando vocês chegarem, vocês já vão ver que Samaria também dá para ganhar alma. Por que Jesus não mandou os discípulos lá para o poço e ele foi comprar pão? Porque os discípulos não estavam preparados ainda para ganhar os inimigos. Muitas das vezes Deus manda nós comprar pão primeiro, para depois ganhar os inimigos. Graças a Deus que aqui tem uma igreja que gosta de pão. O pão começa a partir das 1h da tarde e só termina às 7h30, 8h da noite aqui. Ou padaria para ter fabricação de pão. Eu estou falando pão a palavra. Entendeu? Precisamos ter pão primeiro para depois ganhar os samaritanos. Senão não tem como nós dar pão para alguém. E nós não temos pão nem para nós. Pastor, falando ainda, a comunhão passa pelo compartilhar. Adianta, irmãos, nós vivemos em união, vivemos em comunhão, mas quando é para compartilhar alguma coisa com alguém, você não gosta de compartilhar. Pastor, vamos lá. A unidade da igreja transformou-se em solidariedade. Naquela época a igreja se uniu para fazer acontecer, pastor. Estava fechando as portas de tudo. A perseguição na igreja lá dos apóstolos tinha se fechado as portas. Os irmãos estavam desempregados. O apóstolo Paulo precisou sair fazer viagem missionária para arrecadar ofertas, para trazer para Jerusalém, para manter a igreja. Pessoas crentes que tinham mais posses começaram a abrir mão de algumas posses para ajudar na igreja. Isso é coração. Amor no coração pela obra. Isso aconteceu naquela época. E precisa acontecer nessa época. Hoje, irmão, se não cuidar, eles levam até o crucifixo da igreja para tentar tirar uns trocadilhos. Diria levar mesmo. Vamos lá. Pessoas eram mais importantes do que coisas.
Pois os crentes adoravam a Deus, amavam as pessoas e usavam as coisas. Irmãos, nós temos que valorizar as pessoas, não as coisas. Hoje, aqui na Austrália, o dólar tem mais valor do que a alma. Hoje, aqui na Austrália, o dólar tem mais valor do que a alma. Hoje, se for para você ganhar dólar, você até se desvia se você não cuidar. Mas nós temos que mudar esse pensamento. Porque o dólar te leva para a sepultura. Tendo você dinheiro ou não tendo dinheiro, você vai para a sepultura e perde a salvação. Porque o dinheiro que você não sabe administrar e não tem sabedoria de Deus, te leva a perder a salvação. Agora a alma não. A alma te leva para o céu. Não precisa ter muito dinheiro para você ser salvo. Não precisa ter nada. Pastor, o escritor destaca que a venda de propriedades era voluntária e esporádica. Ninguém estava obrigado a fazer nada. Irmão, nós não estamos falando de dízimos aqui. Estamos falando de oferta. Há uma grande diferença de dízimos e oferta. Hoje o povo só dizima, não oferta nada. Hoje ninguém oferta. Ninguém vem para a igreja com uma oferta. Ofertar. Não, é só o dízimo. Olhe lá. Quando não esquece. Mas naquela época, o povo ofertava e dizimava. A oferta é aquilo que tu sentiu no teu coração. É algo de ti para a casa do Senhor. O dízimo tu não sente, o dízimo é lei. O dízimo foi Deus que pediu para você fazer. O dízimo foi Deus que pediu para você fazer. O dízimo não está no teu coração, o dízimo está na palavra. E a palavra permanece. A oferta não, a oferta se tu sentiu, tu dá, se tu não sentiu, tu não dá. Por isso tem aquele versículo que diz assim, Deus se agrada quem dá com alegria. Não está falando de dízimo, está falando de oferta. O dízimo está lá em Malaquias 3:10. Roubará alguém ao Senhor? Roubaremos no quê? Nos dízimos e nas ofertas. Entendeu? Nós temos que entender, separar os dízimos e as ofertas. Aí, pastor, quando eu vejo uma pregação revestida de poder, para que o povo entendesse e fizesse as coisas certas, alguém tinha que pregar com autoridade, pregar com a verdade, sem ter medo de sinédrio, sem ter medo de rei, sem ter medo de ninguém. Pedro pregava a palavra sem precisar dar satisfação para ninguém. No independente que levavam ele preso ou levavam ele solto, apanhava ou não apanhava, nós vamos falar aqui sobre as suras que ele levava. Quando eu vejo lá no capítulo 4, versículo 33, a Bíblia fala bem assim, ó: com grande poder os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundantemente graça. O que é graça? Está difícil agora, porque agora bateu valendo. Eu tenho trabalho nas aulas. Graça é favor não merecido de quem? Favor de Deus e não merecido para mim. Eu não mereço isso. Deus fez. Deus deu o seu único filho, morreu por nós. Pastor, e todos eles tinham isso. Aí eu olho, eu acho interessante, um altruísmo especificado, um altruísmo exemplificado. Capítulo 4, versículo 36 e 37. Alguém lê para nós lá. Então José, signominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Olha só, ele fez isso voluntariamente, ninguém pediu para ele. Entendeu? Ele fez isso voluntariamente. Então José, que tem por a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé. Quem é Barnabé? Bar, filho, Nabé, nome do pai. Então Barnabé, filho de Nabé. Se fosse nos dias de hoje, Bar Davi. Entendeu? Filho de Davi. Tá? Agora olha só, Barnabé era um homem bom. Sempre investiu na vida das pessoas. Sempre esteve envolvido em importantes serviços para a igreja.
Nós temos algumas referências aqui, não vou entrar em detalhe, mas aqui ele abre mão de uma propriedade para assistir a necessidade da igreja. Irmãos, ele tinha muitas, com certeza ele tinha bastante. E ele sentiu no coração de abrir mão de uma para favorecer a igreja. Mais tarde ele investe na vida de Saulo. Nós vemos as referências. Mais tarde esse próprio Barnabé acaba investindo no ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo se converteu. Nós vamos passar, conforme nós vamos entrando no livro de Atos, nós vamos falar da salvação do apóstolo Paulo, da conversão e do ministério dele, e nós vamos encontrar esse Barnabé investindo no ministério de Paulo, acreditando no ministério de Paulo, investindo. Paulo, tu precisa, está aqui, vou te ajudar. Agora nós vemos aqui, depois investe na vida de João Marcos também. O Barnabé era um homem muito abençoado porque ele investia. Agora veja, sua motivação é ajudar as pessoas, demonstrar a elas o amor de Cristo, mas sua fé era demonstrada por obras. Ao ver a necessidade dos irmãos, Barnabé vende um campo e entrega o dinheiro aos apóstolos para suprir as suas necessidades da igreja. Seu amor não era apenas em palavra, mas demonstrando por meio de obras. Beleza? Barnabé sempre fazia, não para se aparecer. Barnabé fazia para investir na obra, para glorificar o nome do Senhor. Agora eu acho interessante, a partir do capítulo 5, versículo 1 até o 11, eu vejo uma outra pessoa querendo fazer a mesma coisa de uma forma diferente, com intenções diferentes, e nós vamos ver um final trágico. Capítulo 5, versículo 1 a 11, nós vemos a hipocrisia maligna na igreja. O que é uma hipocrisia? O que é uma pessoa ser hipócrita? Segundo o dicionário, a palavra hipocrisia é o ato de fingir ter crenças, virtudes, ideias e sentimentos que a pessoa na verdade não possui. Interessante que os fariseus eram chamados de hipócritas por Jesus todos os dias. Hipócritas, hipócritas, seus hipócritas. Jesus chamava de hipócrita umas pessoas que fingiam ter algo, um sentimento. Hoje nós falamos sobre a oração, foi na aula do médico, a oração, certos tipos de oração, e nós vamos tocar nesse assunto. Pastor, o gesto de desprendimento de Barnabé despertou a admiração dos crentes. Imagina, uma pessoa que tem a mão aberta, ela é próspera, mas as pessoas olham para ela, desperta a admiração, desperta, e nós temos que cuidar com isso, com as admirações. Muitos pregadores, muitos cantores hoje são admirados e se tornaram ídolos. Gostaram disso, entendeu? Gostaram disso. Mas Jesus, quando operava milagre na face da terra, ele falava para a pessoa que operou o milagre: olha aqui, vai e não fala para ninguém. Por quê? Porque muitas das vezes a admiração de alguém pode estragar o meu ministério. A bajulação de alguém pode estragar o meu ministério. E Jesus cuidava com isso. No meio daquele entusiasmo, se levanta duas pessoas, Ananias e Safira, membros da igreja de Jerusalém, cobiçaram a mesma honra que Barnabé teve. Cobiçaram como, pastor? O escritor alerta para o fato de que a invasão de Satanás no espaço da igreja acontece sempre em qualquer comunhão devota que corre perigo. Agora olha só, ao doar, orar e jejuar, muito facilmente desviamos o olhar de Deus e focamos os aplausos da pessoa. Vou orar, vou jejuar, irmãos, eu vou fazer o quê? Vou doar. Vou doar.
problema não está no que você vai fazer. O problema está em como você vai fazer. Quer ver? Vamos para a Bíblia. Mateus 6:1. Mateus 6:1-6. Lê bem alto para nós. O problema não está em como você está fazendo, no que você vai fazer, mas como você está fazendo. Qual é o propósito? Quem foi que tocou no teu coração para você fazer? Qual é a intenção de você fazer? Para onde é para ir essa glória? Lê lá para nós. Bem alto. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está no céu. Olha só. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Já falei aqui o que é hipócrita. Uma pessoa que faz surtir algo que não é. Nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Alguém pode ler o outro versículo? Mas quando der esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Para que a tua esmola seja dada, ou a tua oferta seja dada ocultamente, e somente o Pai do céu veja, e te recompensará publicamente. Irmãos, quem tem que nos recompensar, quem tem que nos honrar e nos abençoar e nos honrar e nos elogiar publicamente não é o homem. A gente está muito mal acostumado, porque pastor, se o senhor não falar meu nome, se não for mencionado meu nome, eu não faço mais. Não, irmão, muda a tua forma de pensamento. Você nem deve aparecer. A Bíblia diz: convém que ele cresça e eu diminua. É isso que está na Bíblia. Continua, o que diz mais lá? Quando orares, não seja como os hipócritas. Opa, falou de novo aquela palavra, hipócritas. Por quê? O que eles fazem? Pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, e ora teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Então olha só, meus amados, ali Jesus fala para os discípulos: quando vocês orarem, não fazem que nem os hipócritas. Quando vocês doarem, não fazem que nem os hipócritas. Quando vocês jejuarem, não fazem que nem os hipócritas. Pastor, ali nós temos dois tipos de pessoa: Barnabé, que estava sendo usado por Deus com o coração humilde, e Ananias e Safiras, um coração de hipócrita. Ainda falando, Jesus mostra esse perigo. Será que essa hipocrisia desmascarada por Jesus, dos devotos, seu povo, explicado com o terrível metáfora dos sepulcros caiados, 23 e 27 de Mateus, lê lá para nós. O que diz lá em Mateus capítulo 23, versículo 27? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. De novo, quem são esses hipócritas? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. O que ele diz ali? Pois sois semelhante aos sepulcros caídos, que por fora não é caídos, que são sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Olha só o que Jesus está falando. Ai de vós, escribas e fariseus. Não está falando do povo lá de fora, está falando de pessoas que conheciam a palavra. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhante a sepulcros caiados. O que é sepulcro caiados? Que por fora realçam, parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos. Você vai no cemitério, meu Deus, coisa linda, é mármore de cima e baixo, mas abre um sepulcro desse para você ver. Tem muita gente que é assim,
só tem pinta de cristão, mas por dentro está seco nos ossos, sua vida espiritual, seu amor pela obra, pela causa. E Jesus está falando: ai de vós, hipócritas. Quando Jesus fala isso, também se repetirá em sua própria igreja, infligindo-lhe uma ferida mortal. É a partir dessa questão decisiva que precisamos ler o relato sobre Ananias e Safira. Olha só, e aí nós vamos ver a hipocrisia disfarçada dentro da igreja de Jerusalém. Pastor, capítulo 5, versículo 2 diz bem assim, ó: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo, a Bíblia diz que eles fizeram um acordo em casa, o marido e a mulher. Os dois estavam conscientes do erro. Tem muitos casais que um está fazendo errado, mas o outro não consiste nisso. Não, peraí, isso é errado, não sou cúmplice nisso. Agora tem muitos que são cúmplices. Vou fazer, compartilho, então estou te apoiando, estou fazendo junto, e vou fazer. Ananias e Safira eram cúmplices um do outro. A Bíblia diz aqui no capítulo 5, versículo 1 e 2: mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. O que me chama a atenção foi que Ananias e Safira não eram pessoas desclassificadas. Elas eram pessoas de referência dentro daquela igreja. Eram membros da igreja, foram batizados, viviam junto com os outros irmãos, cantavam, oravam, falavam a mesma linguagem de fé, extremamente eram crentes maravilhosos. Mas internamente, o exemplo de desprendimento de Barnabé os fascinou. Nossa, eu gostei da atitude daquele irmão lá, olha só, que benção. Vamos fazer também, mas vamos fazer da maneira errada. Vamos fazer. Peraí, o irmão Barnabé, ele foi lá e falou: olha, se eu vender, eu vou dar tanto. Beleza. Quando vendeu, foi lá e deu tanto. Agora, Ananias e Safira foram lá, fizeram o mesmo voto: se eu vender, eu vou dar tanto. Chegou lá e deram pouco, achando que Deus não ia revelar o pecado deles. Entendeu? Deus não ia revelar o pecado deles. Aí, peraí, foram lá e falaram: ó, não deu para vender por aquele tanto, vendemos por tanto. Bem menos. Entregaram bem menos. Mas não estavam enganando ao homem. Estavam enganando a Deus. Mas Deus alguém engana? Não, irmão. E eu vou provar para vocês. Olha só. Tiveram ímpeto de imitá-lo, mas tentaram jeitosamente o meio termo. A dádiva deles não era produzida pelo amor. O amor deles era falso. Estavam cheios de egoísmo, buscavam louvores de homens. Irmãos, buscavam louvores de homens, reconhecimento por parte de pessoas. E aí, pastor, Ananias e Safira estavam mancomunados na mentira. Queriam glórias pessoais, eram hipócritas e falsos filantrópicos. Agora eu vejo que a hipocrisia e a dissimulação deliberada e tentavam de fazer com que as pessoas acreditavam ou acreditem que somos mais espirituais do que na realidade somos. Pastor, o nome de Ananias significa Deus é cheio de graça. E o nome de Safira significa bela. Não condizia com o nome. Entendeu? Pastor, lá vem Ananias, lá vem uma pessoa cheia de graça, mas a pessoa não condizia com o nome dela. Quantas das vezes alguém fala assim: lá vem o abençoado, mas não condiz. Por quê? Porque as aparências enganam. E nós temos que ser o nosso sim, sim, o nosso não, não. Nós temos que ser o lado de dentro o que somos do lado de fora. Olha só quando a palavra de Deus fala lá no capítulo 5, deixa eu ver aqui, capítulo 5, versículo 1 e 2, diz que eles reteve. Quando o verbo fala reteve, é idêntico àquele que se empregou para
descrever a ação de Acã. O que Acã fez? Acã deu parte do despojo de Jericó, lá em Josué capítulo 7, versículo 1. Que Deus falou: vocês vão destruir Jericó, mas o despojo é meu. Acã foi lá, escondido, e pegou uma cunha, uma capa e um saco de moeda lá, não sei se é moeda, não sei o que é. Agora eu vejo a hipocrisia, pastor, ainda falando de Ananias e Safira, eu vejo a hipocrisia desmascarada, porque a mentira não dura para sempre. Não adianta você dizer é de Deus, não é de Deus, foi Deus, não. Deus não faz confusão. Quem conhece a palavra entende como é que Deus trabalha. Entende que Deus não faz confusão. Deus, ele vela pela palavra dele. Capítulo 5, versículo 3 e 4. Lê bem alto para nós. Guardando-a que não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio no teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos o que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Capítulo 5, versículo 3 e 4. É isso aí? Então Pedro disse a Ananias: porque Satanás disse teu coração para que mentisse ao Espírito Santo. Peraí. Vamos por partes aí. Quem foi que encheu o coração de Ananias para que mentisse? Então cuidado quando você quer pregar uma mentira, seja para quem for. Cuidado. Uma mentira vem de Satanás, ele é o pai da mentira. Quando o irmão Luiz estava falando aqui, é uma pura verdade. Independente para quem você vai falar, é mentira, vem do diabo. E aí não adianta você dizer que você é cristão, que você tem Jesus no coração, com a boca cheia de mentira. Quem enche o nosso coração de mentira é Satanás. Está aqui na Bíblia. O que mais que diz lá, irmão Tiago Mondial? Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse a parte do valor da herdade, antes de vendê-la, ela não te pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em teu poder, porque que formaste este teu signo em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Não mentistes aos homens, mentiste a Deus. Não adianta. Pastor, Satanás havia derramado suas sugestões malignas no coração de Ananias e Safira. A mesma sugestão que Satanás queria botar no coração de Jesus lá no deserto. A mesma coisa, Satanás falou bem assim, ó: tudo isso eu posso te dar, apenas me adora. Posso te dar tudo, os reinos, posso te dar tudo, fama, posso te dar tudo. Mas Satanás é o pai da mentira, irmãos. O mundo jaz no maligno, mas o mundo não é do maligno. O mundo pertence a Deus. Satanás não tem nada. Satanás perdeu até a chave da casa dele. Como é que ele tem algo para te dar? Pastor, eu fora da igreja estou muito melhor. Está melhor? Não sei. Agora quando eu vejo o casal, em vez de resistir ao diabo, deu guarida às suas propostas, caíram na sua armadilha, resolveram a hipocrisidade, mentir ao Espírito Santo e enganar a igreja. Você pode enganar o pastor, você pode enganar os obreiros, você pode enganar o pai, a mãe, só que o Espírito Santo ninguém engana. E eu vejo algo interessante, que Ananias cometeu um pecado ainda mais grave do que mentir ao Espírito Santo. No capítulo 5, versículo 3, diz que literalmente o texto diz: Ananias, como é que Satanás encheu teu coração para falsificar o Espírito Santo? O que Ananias fez ali, pastor? Ananias não só mentiu, mas ele disse: eu senti de Deus de ofertar esse tanto. Ele fez algo pior que a mentira.
Ele usou o Espírito Santo como se o Espírito Santo... Irmãos, quantas pessoas hoje a gente observou, a gente observa, nós lá do Brasil já observamos esse tipo de comportamento. A pessoa não tem nada de Deus, não vê compromisso com Deus, mas tem coragem de dizer: eu senti do Espírito Santo. Irmão faz isso, irmão faz aquilo, irmão faz aquilo, vai profetizar no ouvido de um, vai profetizar no ouvido de outro, mas na realidade não tem nada, não condiz, são hipócritas. Uma pessoa hipócrita não engana a igreja, porque a igreja é direcionada pelo Espírito Santo. Ananias pensou que ia enganar o pastor Pedro lá. Chegou lá, olha só, também senti, pastor Pedro, senti de ofertar. E Pedro fala bem assim: mas você vendeu essa herdade por esse tanto? Quem sabe se fosse que nem hoje, não juro, pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha sogra, sei lá quem tu não gosta na família, vai enfiando, né? Cachorro, gato, passarinho, juro por tudo, né? Tá bom, você está falando isso diante de Deus? Diante de Deus, pá, pum. Diante de Deus ninguém mente. Aí é interessante, caíram na sua armadilha e resolveram hipocrisidade e mentir ao Espírito Santo. Pastor, olha aqui, ó, o pecado dele não foi apenas mentir ao Espírito Santo, mas tentar falsificar o Espírito Santo, buscando apresentar sua fraudulenta ação como divinamente sugerida por Deus. Aí eu acho interessante que assim ele procurou fazer com que o Espírito Santo participasse do seu horrendo crime. É que nem a oração do fariseu lá, e o publicano da igreja lá: ó Deus, eu te louvo porque não sou que nem esse publicano. Te agradeço porque tu me fez homem santo. Rapaz, que santidade é essa que despreza o coitado publicano? Quem sabe o Deus lá de cima: não tenho nada a ver com isso. Isso é Deus. Você está me usando, mas não é verdade. Hipocrisia. Seu pecado foi dar parte dizendo que estava dando tudo. Seu pecado foi mentir ao Espírito Santo e enganar a igreja. Por trás da hipocrisia de Ananias estava a atividade sutil de Satanás. E eu acho interessante que o perverso inimigo já tinha havido atacado a igreja através das perseguições. E agora, pastor, através da perseguição a igreja estava crescendo. Agora Satanás estava entrando com uma outra investida: contaminar de dentro para fora, começar a contaminar dentro da igreja, começar a contaminar dentro do povo. Quando Pedro declarou que Ananias reteve parte do dinheiro empregando ali, entendeu? Que significa apropriar-se devidamente. A mesma palavra foi usada na Septuaginta, lá no pecado de Acã. Lá nós vemos que no Novo Testamento, em Tito capítulo 2, versículo 10, esse verbo significa roubar. Aí eu vejo algo interessante, que nós devemos supor, portanto, que antes da venda de Ananias e Safira, assumirem algum tipo de compromisso no sentido de dar à igreja todo o dinheiro. E eu acho tão interessante, meus irmãos, que antes da pessoa receber a bênção, ela promete mil e uma coisa: pastor, se acontecer isso, eu vou fazer isso. Pastor, se acontecer isso, pode contar comigo. Pastor, eu vou. E depois surgiu a venda, saiu a venda, conseguiram vender a propriedade. E aí, agora quando viram o montante do dinheiro, não. Aí eu cresço os olhos. Não vou fazer não. Vamos fazer assim, vem cá, esposa. Vem cá, Safira. O que tu acha da gente pegar e dizer que vendeu por tanto e nós dar tanto para a igreja? Pronto, ninguém vai saber. Aquela tola daquela esposa concordou. Ele sabe as palavras do meu esposo. Então você vai na frente, entrega a tua oferta, e depois eu vou também entregar a minha oferta. E graças a Deus no céu, todo mundo vai,
Interessante, meus amados. Queriam o crédito e o prestígio da generosidade sacrificial, sem terem de arcar com a inconveniência. Pastor, assim a motivação do casal ao dar não era aliviar os pobres, mas sim inflamar o próprio ego. Todos eles contribuem, todos eles fazem a obra missionária, mas qual é o propósito? É fazer ou é inflamar o ego? Como é que está o nosso ego perante as ofertas que a gente faz, perante o sacrifício que a gente faz para Deus? Como é que está? Presta atenção aqui, meus irmãos. Olha só, nós vemos aqui a hipocrisia condenada. Agora nós vamos ver no capítulo 5, versículo 5 a 6, que diz bem assim, ó: ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvidos. Muitos dos irmãos viram o que aconteceu. Quem sabe alguns, irmã Clédes, estavam ali na igreja e não entenderam o que estava acontecendo. Meu Deus, mas por que o irmão morreu? Nossa, o irmão era tão querido, o irmão era tão compromissado, o irmão era tão envolvido, o irmão era tão dedicado. Mas Deus sabe qual é a intenção do coração do irmão. Deus sabe por que você faz isso. O pastor não sabe. O pastor não sabe, mas Deus sabe. Agora o interessante é que quando Pedro pergunta para o irmão Ananias: irmão Ananias, é isso mesmo que foi feito? Aham, graças a Deus. Nossa, quem sabe até, meu Deus, oh, bênção de Deus. Oi, pastor, eu estou tremendo aqui. Beleza, então vai continuar tremendo. Pum. A igreja só foi entender depois. Interessante que a igreja só foi entender depois. Olha só, meus amados, a igreja, olha aqui, ó: o pecado, embora oculto, produz derrota e gera morte. Independente de quanto tempo você tem um pecado escondido, está te matando se já não te matou. Pastor, tivesse Satanás logrado êxito infiltrado na igreja, com o fermento da hipocrisia de Ananias, o vigor do cristianismo estaria abalado. Imagina se Deus não tivesse fulminado Ananias naquele culto. Como não estaria nos dias de hoje? Embora exista nos dias de hoje, mas como não estaria nos dias de hoje? Quantas pessoas não estariam com seus egos, querendo fazer algo para aparecer, querendo contribuir para aparecer, querendo cantar, pregar para aparecer? Não, Deus puniu e colocou na palavra, no capítulo 5 de Atos, para que hoje nós doutrinasse a igreja e dissesse: não cometa o mesmo erro. Não cometa o mesmo erro. E eu acho interessante que logo depois que o tabernáculo foi erguido, Deus matou 2 pessoas também porque mentiram. Alguém pode arriscar o nome? Fogo estranho. Nadab e Abiú. Entendeu? Tentaram apresentar um fogo estranho. Irmãos, quantas pessoas estão tentando hoje, nos últimos dias, simular um Pentecoste estranho dentro da igreja? Tentar baixar a presença do Senhor com músicas funk, com outras coisas. Irmão, se nós somos o templo do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo tem que ser santo. Tem que haver santidade, não pode haver contaminação. Nadab e Abiú foram tentar levar um fogo estranho, foram tentar simular uma hipocrisia dentro do tabernáculo. Deus não aceitou, Deus fulminou eles. Tiveram que ser tirados, arrastados. Quantas pessoas hoje estão sendo arrastadas para fora? Quantas pessoas hoje já estão fedendo muitas das vezes? Porque já morreram faz tempo. Já morreram faz tempo. A sua vida espiritual está morta, está catingando, não se movimenta, não anda, não sai, não deixa ninguém fazer também, porque está morta. Você já viu um morto se movimentar? Você já viu um morto fazer alguma coisa? Não.
Morto não tem vida, morto é mole, morto depende de alguém carregar. Toda hora tem que estar alguém carregando ali, está carregando. É um morto. Pastor, ainda falando, olha só, nós vemos que a hipocrisia é combinada. Ananias e Safira, lá no capítulo 5, versículo 7 a 10, fizeram um pacto de mentira. Eles fizeram um pacto em casa, irmã Rosa. Entraram em comum acordo, não só para mentir ao Espírito Santo, mas também para tentar o Espírito do Senhor. Olha aqui, o pecado deles foi planejado, eles deliberaram agir da sua forma hipócrita. Houve uma aliança para o mal, por isso o juízo de Deus se repete em Safira. Pastor, houve uma aliança. Quantas das vezes hoje há uma aliança para fazer o mal? Vamos fazer? Vamos declarar o táxi? Vamos declarar o táxi. Então vamos ser justos na declaração. Foi tocado nesse assunto aqui. Não, pastor, vai, coloca um monte de coisa aí que não foi colocado. Coloca lá na frente, é descoberto. Deus revela e você vai tomar uma multa que vai doer, olha, vai doer uns 3 anos até você pagar essa multa. E deve doer mesmo. Sabe por quê? Porque você não está fazendo certo. Se você estivesse fazendo certo, mas pastor, eu quero aquele dinheiro não é teu, aquele dinheiro é do governo. A Bíblia diz: trabalha pelo suor do seu rosto tu vai comer. Isso é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que do suor do nosso rosto nós vamos comer, não do suor do rosto de alguém. Se nós precisamos pagar o imposto, nós temos que pagar o imposto. É bíblico isso. Se você roubar um dinheiro aqui, pastor, vou roubar um dinheiro aqui, roubei, está aqui na mão do bolso, eu vou preso. Se eu não pagar o imposto, eu vou preso, a mesma coisa. É roubo. Só que o imposto que eu sonego, ninguém está vendo, mas Deus vê. E a Bíblia fala bem assim: orei da coisa cair na mão de Deus vivo. Davi não tinha medo da punição do homem, Davi tinha medo da punição de Deus. Davi tinha medo da punição de Deus. A hipocrisia combinada, o pecado deles foi planejado. A hipocrisia derrotada, pastor. Olha só, para nós encerrar aqui, ó, capítulo 5, versículo 11, lê lá para nós. Sobreveio um grande temor a toda a igreja, e todos os que ouviram estas coisas. Sobreveio um grande temor. Você sabe que muitas das vezes quando acontece alguma coisa com alguém, se você for sábio, você aprende com os erros dos outros. Por que a pessoa lá está sofrendo? Porque aconteceu isso, então não faz o mesmo erro. Por que a pessoa lá está assim? Porque fez isso, então não pratica o mesmo erro. Ah, mas isso só acontece com a família deles. Nunca vai acontecer com a minha. Olha aqui, pastor. Ananias e Safira foram desmascarados na igreja por Deus, porque Deus era pela palavra. O que aconteceu? Ananias veio, caiu morto, saiu. Daqui a pouco veio a irmã Safira, né? Serva de Deus, né? Entrou lá, está aqui em oferta. Pedro faz a mesma pergunta: é por esse preço que vocês venderam a propriedade? É, pastor Pedro, é por esse Pedro, é por esse preço. Pois é, assim como os pés daqueles que levaram teu marido, vai levar os teus também, porque mentiste ao Espírito Santo. Levou. Agora imagina, né? Naquela igreja ter parentes olhando, né? Nossa, nossos irmãos, meu Deus, era um regente, era um líder, o grego. Gera escândalo para a igreja. Irmãos, nós somos cristãos. E quando o mundo descobre que nós fazemos alguma coisa errada, gera escândalo para a igreja. Quem foi que fez? O crente. Nossa, mas não sou crente? Você não é crente? Crente pode fazer isso? Não, crente não pode fazer isso. E eles têm razão de fazer essa pergunta para nós. Porque nós fomos chamados para viver em santidade, é verdade. Nós não vivemos aí, Satanás vem lá, ó. E bem feito. Porque se nós vigiássemos, nós não iríamos sofrer. Satanás procura, mas os anjos acampam-se ao redor dos que o temem. Temer a Deus é não brincar com o inimigo. Temer
ela, beleza. Assim que o Satanás faz. Ele faz você errar e depois vai lá e começa a te acusar. Você está vendo? Você não é crente? Você não é crente. O que você está fazendo lá? Você não é crente. Você não é crente, você não diz que é fiel? Você não diz que é temente a Deus? Você não diz que é o tal? E aí? E aí, meu amigo, teu nome fica aí na sociedade inteira aí, ó. Quem é que sofre? A igreja, os teus irmãos, por causa do teu mau testemunho. Ananias e Safira, eles pagaram com a própria vida. Na morte de Ananias e Safira, sem dúvida, um ato de julgamento de Deus. Ananias, pastor, e Safira perderam-se para sempre, a semelhança do caso de Coríntios, que nós estamos tendo um estudo lá em Roquento. Houve-se apenas a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Somente Deus sabe. Entretanto, o apóstolo Paulo nos adverte, 2 Timóteo 2:19, missionário Mário se prepara para adorar. O que diz lá? 2 Timóteo 2:19. O que diz lá? O que Paulo nos adverte? Qual é a advertência de Paulo para nós, igreja, hoje, nos dias de hoje? Quanto a mentira, quanto a querer dizer que é Deus que está mandando fazer e não é Deus que está mandando fazer, quanto a propósitos falados e não cumpridos, o que acontece? Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Isso. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Aparta-se da iniquidade ou da injustiça todo aquele que professa o nome de Cristo. O que é se apartar da iniquidade? É fazer as coisas certas. Ananias e Safira não tiveram a segunda chance. Pastor, e nós? Nós temos a chance de fazer as coisas certas. Deus nos deixou essa história na Bíblia para nos ensinar hoje que esse processo, esse procedimento não nos traz vida, não nos traz coisas boas, não nos traz um final feliz. Por quê? Porque mentir para Deus é como assinar a sentença de morte. Eu quero estar com Cristo.